Praticamente todo mundo conhece um pouco sobre o significado geral dos signos, mas hoje vamos mais a fundo sobre o entendimento do ser humano através dos signos do zodíaco. Hoje vamos falar de melotesias e fisiologia energética. Olá, meu nome é Fábio, da Orion Astrologia. Quem acompanha nosso trabalho sabe que um signo é, primeiramente, um conceito astronômico. É a partir desse conceito astronômico que criamos interpretações simbólicas e analógicas. Sabemos também que a ideia de eu sou um determinado signo e me identifico totalmente com ele é uma ideia que pode ser divertida, tem até um fundamento. Mas a realidade é muito mais complexa do que isso. Essa é apenas uma ideia um pouco superficial. O zodíaco é um círculo que envolve a Terra e que, do nosso ponto de vista, roda junto com o céu como um todo. Então, cada signo do zodíaco ele está sempre presente em todo momento, em algum lugar a partir do nosso ponto de vista. O Sol, a Lua e os planetas, eles passam pelos signos no caminho deles, e a luz deles chega na Terra filtrada por essas portas que são os signos. Os signos então estão constantemente presentes no céu. Por isso que não faz sentido reduzir um indivíduo a um signo só, apenas. Porque um indivíduo ele pode ser entendido, explicado sempre através dos 12 signos. Cada signo é um aspecto da personalidade, do caráter, do corpo de cada indivíduo. É claro que o signo solar e os signos onde se encontram os planetas, eles têm uma importância específica, mas precisamos sempre entender o indivíduo como um indivíduo global, como um conjunto de 12 aspectos diferentes. Para entender isso melhor, precisamos nos adentrar na analogia. O grande Paracelso dizia: no homem, de fato, há o Sol, a Lua e todos os planetas, e de forma semelhante há nele todas as estrelas. E, nas palavras de Hermes Trismegisto, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A analogia nos permite entender melhor a relação entre o que existe no céu e o que existe na Terra. A analogia nos permite entender que tudo é expressão das mesmas forças arquetípicas, forças que moldam a realidade e se expressam tanto no céu quanto na Terra. É por isso que a astrologia, que começa como descrição do céu, ela é tão útil para entender o que acontece na Terra, para entender o próprio ser humano. O macrocosmo é utilizado para explicar e entender o microcosmo. Podemos entender os 7 planetas em analogia com o ser humano, com suas características físicas e psicológicas. E podemos fazer o mesmo com os 12 signos. Eles existem lá no céu, são conceitos, são fatos astronômicos, mas os 12 signos, de certa forma, eles se expressam dentro do próprio ser humano, nas suas características psicológicas, energéticas e físicas. Se os 12 signos estão presentes a cada momento lá no céu, eles estão presentes e são constitutivos do próprio ser humano. E os astrólogos, os filósofos antigos, eles sempre usaram os 12 signos, os 7 planetas, os 4 elementos e por aí vai, para entender não apenas o céu, mas para entender o próprio ser humano, para entender a si mesmos. Isso é o conceito de melotesia. As melotesias expressam as ligações entre os fenômenos celestes, os planetas, os signos e o próprio ser humano, sua fisiologia energética, seu órgão, sua parte física e psicológica. São uma ferramenta muito poderosa, porque permitem entender o indivíduo de uma forma muito mais global e entender até os aspectos da sua fisiologia energética que não são imediatamente compreensíveis. Isso pode ser muito útil quando a gente quer utilizar a astrologia como uma forma de diagnóstico e quando usamos o mapa para entender as forças arquetípicas que estão em desequilíbrio e que podem causar alguma queixa, algum sintoma, algum problema físico, psicológico, até uma doença. Quem trata isso muito bem são os 3 autores italianos, Stefano Stefani, Marco Vittori e Carlo Conti, no livro Manuale di Medicina Spagyrica. Então, cada um dos 12 signos tem uma melotesia, uma ligação com alguma parte do ser humano,
com alguma parte da sua fisiologia energética e dos seus aspectos psicológicos e emotivos. Essa imagem tradicional, ela descreve muito bem uma primeira analogia que podemos fazer, percorrendo o corpo humano da cabeça até os pés, onde cada parte do corpo humano vai ser ligada, vai ter uma ligação com um dos signos. Começamos por aquele que convencionalmente é chamado de primeiro signo do zodíaco, porque ele é o começo da primavera, o começo do ano, e é Áries. Áries tem uma ligação com a cabeça, o crânio. Vamos descendo, passando por Touro, que tem uma ligação com a parte do pescoço, da goela, da garganta. Descendo ainda temos Gêmeos, que tem uma ligação com os braços. Câncer com o estômago e Leão com o coração. Virgem, ele tem uma melotesia clara com o abdômen e o intestino, enquanto Libra com os rins. Escorpião, no meio do outono, ligado aos processos de expulsão e transmutação que acontecem no ano, ele tem uma ligação com o útero, a bexiga e o reto. Aí temos Sagitário, a coxa e o fêmur, Capricórnio, o joelho, Aquário, a canela e, por fim, Peixes, o tornozelo e os pés. Tentem aprofundar nessa analogia, tentem entender o porquê dessa analogia, que sim, é simplesmente percorrer o corpo humano da cabeça até os pés. Mas a ligação dos signos com as partes do corpo humano é muito mais profunda do que isso. E precisamos utilizar o pensamento analógico para entender melhor isso. E isso vai nos dar uma luz para entender melhor como funciona o próprio ser humano. A título de exemplo, para entender melhor a analogia, vamos pegar novamente o signo de Escorpião. Como já falei, Escorpião é o signo do meio do outono, que é um momento crucial para o ano. É um momento no qual o sol está se recolhendo, a luz vai diminuindo, é um momento de máxima morte, né? O momento central do outono. E é um momento essencial para que a vida possa recomeçar no inverno e na primavera. Então, é um signo de Marte, o Marte destruidor, o Marte que destrói, pulveriza a matéria, mas para que essa matéria possa ser reutilizada em outro momento, dando luz a uma nova vida. É um momento essencial para um ano. Se a gente quer um novo recomeço, precisa limpar o terreno. E a analogia de Escorpião, a melotesia de Escorpião, é com aquelas partes do corpo que fazem esses processos de transformação e expulsão do que é tóxico, do que não precisamos mais. Então a bexiga e o reto expelem o que o corpo não precisa mais, para que se tenha espaço, né, para um novo alimento, para a continuidade da vida. O útero faz a mesma coisa, através da expulsão do sangue menstrual, e sangue, né, tem uma analogia muito forte com Marte, se permite que o ciclo continue e que um novo óvulo possa gerar uma nova vida. No meio do outono, tradicionalmente, em vários lugares do mundo, existem rituais, processos de purificação que estão ligados a esse momento. São processos durante os quais até se celebra a morte. Na Itália existe os Dia dos Mortos, né? 2 de novembro, que é lá no signo de Escorpião. Então se celebra a necessidade da morte, da expulsão, para que a vida nasça novamente. Então é interessante utilizar esses conceitos de analogia para entender melhor o que está lá em cima e o que está aqui embaixo. Entender o céu nos ajuda, na verdade, a entender melhor a Terra e nós mesmos. E a astrologia é, por isso, uma ferramenta muito, muito importante, não apenas de estudo do céu, de estudo do que acontece, mas também de autoconhecimento. E não apenas isso, pode ser utilizada para fazer diagnósticos, para entender melhor o funcionamento do ser humano, e podemos utilizar o mapa para auxiliar uma pessoa que esteja enfrentando uma doença que vem de um desequilíbrio entre as forças arquetípicas que moldam o ser humano. Vamos fazer outros vídeos sobre esse assunto, mas não deixem de conhecer nossos cursos, nosso canal, nossas redes sociais e deixem seus comentários e suas dúvidas aqui embaixo. Eu espero vocês no próximo vídeo.